Então orou o Senhor Deus do meu senhor Abraão: dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu Senhor. Óbvio, a oração que ele fez, ou era Deus, ou não ia aparecer. Não tinha como. Antes que ele terminasse de orar, antes ele ainda estava orando, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, partiu dela. Lembra que foi a oração dele? Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Não dá para acreditar, um camelo bebe entre 150, um camelo de uns 500 quilos bebe entre 150 e 200 litros em questão de minutos. Não estou exagerando não, eu fiz a pesquisa, eu estou certa. Parece que não é real, é verdade, entre 150 a 200 litros em minutos. Então, assim, ou era Deus ou a menina era doida. Tinha alguma coisa errada aqui, porque não tem como. Ela dá água para o servo, agora ela olha 10 camelos e diz, ela sabia quanto um camelo bebia de água. Aquele povo morava no deserto. Ela sabia bem. Eles lidavam com camelos. Ela não era desavisada, ela conhecia bem aquilo. E ela oferecer a dar água para 10 camelos famintos e sedentos, que estavam viajando por dias. Vamos lá. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Era ouro, hein? Que pendente é esse, hein? Na NVI, no 53, fala, então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Muito bem. Você sabe que Rebeca representa a igreja, o servo, o Espírito Santo, Isaque, Jesus. Tipificam. Né? Ele tipifica Jesus, o servo, o Espírito Santo e a Rebeca, a igreja. E nós vemos que o servo, ele conta as histórias do seu Senhor. E à medida que ele foi contando as histórias, naquela jornada, em pouco tempo que estava aqui, depois na jornada,
O maior capítulo de Gênesis é esse, que fala do casamento do Isaac com a Rebeca. Ela foi se apaixonando pelo Isaac, pelo noivo. Porque esse homem, você vê que ele é um bom servo, e ele vai contando sobre o que Deus havia feito na vida de Abraão, e que Isaac era o herdeiro. E à medida que ele vai contando, que é o que o Espírito Santo faz, aquilo foi crescendo dentro dela, que é o que o Espírito Santo faz. Mas o que é que o Senhor procura em nós? A noiva serva. É tão impressionante que a Rebeca, ela estava dando aqueles camelos, tinham coisas úteis para a viagem, obviamente, mas aqueles camelos estavam carregados de presentes para a noiva do seu Senhor. Mas ela não sabia que ela estava dando de beber, ela estava dando água para os camelos que estavam carregando presentes para ela. Para ela. Ela só quis servir. E ela foi a escolhida por Deus, porque saiu dela uma capacidade de servir num nível inacreditável. Inacreditável. O nível, a radicalidade, o sacrifício dessa moça, que ela mostrou ali, mudou a vida dela. Ela simplesmente, um homem estranho pediu água para ela. E ela tirou o cântaro, deu água para ele, disse: bebe, e ainda vou dar água para os seus camelos. Quem faz isso? Só alguém com um espírito tão elevado, com uma generosidade imensa, com uma capacidade de servir, que o próprio servo ainda não tinha encontrado. Quem o Espírito Santo está buscando? Esse tipo de gente, essa noiva serva, essa Rebeca, esse tipo de gente que vai no nível mais alto da generosidade, da doação, do sacrifício, da entrega. Ela não recebeu nada. Só depois que ela deu, ela saciou a sede, de 10 camelos, do servo de 10 camelos. É que ele deu para ela aquele pendente e as pulseiras. Ela já começou a ser abençoada ali. Logo depois, ela é a mais abençoada, com mais ouro, mais joias de ouro, de prata, e vestidos. E ainda, a mãe e o irmão Labão, que é interessante, né? Tem gente que é interesseiro desde sempre. Ele só teve a curiosidade de conhecer o servo porque ele viu os braceletes nos braços. Está escrito, pode ler o texto. No braço da Rebeca. O sujeito sempre foi o mesmo. Mas voltando para o ponto que me interessa, nos interessa, é esse espírito que o Senhor encontrou na Rebeca. Uma capacidade de doar, de servir, uma generosidade, porque só uma pessoa muito serva e tão generosa faz uma coisa dessa. Você preste atenção, é capaz de, se eu te perguntar se você ia querer dar água a alguns aqui, você agora está ouvindo a palavra, estamos ouvindo a palavra, mas de forma assim, natural. Você pegar num lugar que tinha que tirar
da fonte, tinha que tirar do poço. 150 litros para um camelo, que nem é meu. Ela fez isso para 10. 10 camelos que estavam carregados de presentes para quem? Para ela, mas ela não sabia. Ela só quis servir. Isso não é forte? Quantas vezes o Senhor está falando com a gente? Ele está nos mandando a palavra, tudo que eu tenho que fazer é servir. E muitas vezes eu estou servindo a algo que vai voltar em meu favor. Eu estou servindo a algo que está carregadinho de bênção para mim. E quantos que perdem? Porque os ouros, as joias estavam naqueles camelos. Você já chegou perto de um camelo? Não. Gente, fede. É fedorento. É feio. É fedido. É muito fedido. Quem que andou, que foi comigo para Israel, andou de camelo aqui? Ninguém? Como assim? Você não andou no camelo? Você não queria sair cheirando a camelo? Porque você sai cheirando a camelo. É muito fedido. Imagina 10 camelos viajando. Fedorentos. E às vezes a bênção da gente chega assim, nos lombos de alguns camelos fedorentos. E nós, olhando, pensamos assim, eu, hein? Dar água para esse camelo fedorento? Eu, hein? Ficar perto desse camelo fedorento? Eu? Ah, não! E aquele camelo está carregado de joias preciosas, de bênçãos. Mas eu olhei com maus olhos para o camelo. Então, olha só. A Rebeca só pôde desfrutar, não só dos presentes que ela recebeu ali já, que eram, apesar de serem significativos, ínfimos, perto do que esperava por ela. Ao se casar com Isaac, ela se tornava herdeira de tudo junto com ele. Então, assim, os presentes que ela recebeu ali não se comparam com o que ela ia receber depois, que era se tornar a esposa de um grande herdeiro. E ela só pôde viver tudo isso, já ali no início, porque ela se mostrou disposta a fazer algo inacreditável. Então Deus está falando com alguém. Deus quer que você faça algo inacreditável para a maioria das pessoas. Que você seja essa noiva serva. Dar de beber a 10 camelos famintos e sedentos, eu não sei o que significa na sua vida. Mas certamente Deus não manda nenhuma palavra sem nos preparar. Rebeca se mostrou disposta a servir sem nada em troca, só pelo o desejo de servir. Ela não percebeu em nenhum momento que ela estava saciando a sede de camelos carregados de presentes para ela. Os presentes eram para ela, mas ela não sabia. Rebeca não estava procurando pelos presentes. Ela estava interessada em servir. Mas ninguém pode dar mais do que Deus. Então, sabe o que o Senhor diz para você? Os camelos estão chegando e estão carregados de presentes. Os presentes estão nos lombos deles. Os camelos estão chegando e eles estão carregados de presentes.
E Deus diz para você servir de forma tão expressiva, radical e sacrificial. Porque servir de uma forma tão expressiva, radical e sacrificial foi uma virada, um divisor na vida dela. E vem vindo coisas muito grandes para você, mas escondidas em alguns lombos, talvez de alguns camelos fedorentos. Mas os camelos estão chegando e estão carregados de presentes para você. Então, em nome de Jesus, peça discernimento para você discernir o que significam esses camelos e você doar onde você deve doar a sua vida e não perder o portal, a oportunidade de viver uma virada tão grande na sua vida, porque os camelos, os 10 camelos, foram um portal na vida da Rebeca, foram uma oportunidade na vida dela, tão grande, que eu fico imaginando quantas vezes a Rebeca deve ter parado e pensado, meu Deus, e se eu tivesse dito não? Eu não sabia que eu estava sendo testada, porque depois o servo contou que ele fez essa oração, o servo contou tudo isso, ela não sabia, mas o servo contou, ele contou como tudo aconteceu. Imagina a Rebeca olhando aquilo e pensando, será que em algum momento ela não titubeou e pensou assim, ai meu Deus, mas eu vou falar que vou servir, mas vai ser muito difícil, e não sei o quê, mas serviu. Não sei, eu não sei, mas eu fico imaginando que talvez, porque a Rebeca era uma pessoa como nós, ela deve ter parado e pensado algumas vezes, e se eu não tivesse seguido aquilo que estava dentro de mim, dar água para os camelos também? E se eu tivesse visto como algo muito difícil? Porque dar água para 10 camelos era muito difícil. Tem coisa que Deus nos pede, que Ele coloca diante de nós, que é um desafio muito grande. Mas, atrás daqueles desafios, ou nos lombos desses desafios, estão presentes valiosos e viradas incríveis, mudanças tão grandes na nossa vida. A vida da Rebeca foi radicalmente mudada. Estuda a história, você vai ver. Foi mudada de uma maneira. Tudo foi mudado na vida dessa. Geograficamente, sentimentalmente, financeiramente, tudo foi mudado na vida da Rebeca. Após dar água para 10 camelos, os camelos estão chegando, carregados de presentes.